Olá pessoal, voltamos então para a nossa 12ª aula, né? Depois de uma breve pausa na semana passada, na qual eu e vocês demos uma descansada e também eu deixei um tempo para que vocês fossem se atualizando nos vídeos e para ir acompanhando. Eu sei que nem todo mundo está fazendo o curso no mesmo ritmo, mas de qualquer maneira achei interessante abrir esse espaço e também eu precisava dar uma descansada. Hoje, então, a gente vai fazer a primeira aula diretamente envolvida com o texto da gramatologia, embora a gente já tenha, de certa maneira, na aula passada, desenvolvido um pouquinho dessa questão à luz da questão das fontes científicas da gramatologia. Então, na semana passada, na aula passada, eu trabalhei com vocês algumas contribuições científicas, né, da cibernética, da biologia molecular, a influência de Russell, a ciência da escritura, a antropaleologia do André Lavoie-Gourhan, entre outras, como influências a partir das quais o Derrida vai desenvolver essa tese de que a escritura antecede a linguagem, né? E contra aquilo que eu caracterizei como o preconceito ontogenético, ou seja, essa nossa leitura que a gente faz a partir do nosso próprio sistema fonético de escrita, de que o processo da linguagem antecede a escrita. Nós vimos que o sentido de escrita para Derrida ele é um sentido mais amplo, né? Um sentido que vai abarcar, por exemplo, tanto manifestações da técnica quanto, e aí aqui é uma extrapolação que eu faço à luz de alguns autores, como por exemplo o Martin Haglund, ou ainda melhor, na minha opinião, a Catherine Malabou, de que a teoria da escritura, no final das contas, então, é uma teoria da forma, né? E que, portanto, essa teoria não fica restrita ao nível transcendental, mesmo arquitranscendental, como fala o Haglund, mas sim que envolve uma espécie de uma ontologia formal, né, na qual a gente pode postular como primeiro ponto, então, que tudo que tudo que existe está inscrito. Né? Isso nos abre a possibilidade de pensar um materialismo, né? Que tudo que existe, todos os entes, né, para serem entes, tem que estar inscritos em algum suporte. Né? E, portanto, a noção de escritura aqui ganha uma outra dimensão, né, muito além da dimensão típica da escritura como produção de um texto, né, associada ao trabalho literário ou qualquer outro tipo de trabalho, embora abranja esse sentido, ela vai ganhar um conteúdo muito maior, no sentido de que ela passa a abarcar, então, tudo que existe enquanto traço, né? Ou melhor dizendo, enquanto rastro, né? Ou ainda eu diria enquanto grafema. Né? Então tudo que existe é um grafema, no sentido de que mesmo aquilo que é ideal precisa estar inscrito em um suporte e, para além disso, dizer que nada existe fora de alguma inscrição, né? Fora de alguma relação e que, portanto, a própria existência de algo transcendente, né? No sentido, por exemplo, teológico, se põe em questão.
Nós vamos entrar nesses temas todos de uma maneira mais detalhada ao longo dos próximos encontros, né? E eu vou tentar mostrar mais ou menos algumas ideias que podem esclarecer essa estrutura. A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não vou ficar falando muito uma construção sistemática. Eu queria convidar vocês a acompanhar um pouco o texto, pelo menos nesses 2 primeiros momentos, a advertência e a epígrafe, que o que por si só já mostra a densidade desse livro, né? No sentido de que se esse livro nos põe como desafio ler 2 coisas que normalmente são acessórias, né? Uma advertência anterior ao livro e uma epígrafe, que normalmente é muito curta. Isso já mostra assim, que cada frase, cada parágrafo da gramatologia pode ser desdobrado em muitos pontos, né? É um texto muito denso, muito complexo, e a gente tem que fugir daquelas 2 atitudes filosóficas que têm preponderado, infelizmente, hoje em dia. A primeira atitude filosófica eu caracterizaria como uma atitude que tem uma finalidade interessante, que é a demanda por clareza, que eu acho necessária, eu acho algo que faz bem à filosofia, mas que pode se confundir com uma certa atitude de preguiça intelectual. Em que sentido eu coloco essa questão da preguiça intelectual? No sentido de que o filósofo, então, lê aquela frase, diz, isso eu não entendi, e, portanto, não deve ser algo de valor, abandona o trabalho do autor e não se dá o trabalho, então, de, por exemplo, fazer uma pesquisa para entender o que significa aquele parágrafo. Então, por trás dessa atitude humilde e supostamente democrática, existe uma tremenda, de um lado, arrogância intelectual, no sentido de que a pessoa se coloca num pedestal a ponto de dizer, se eu não entendi é porque isso provavelmente não faz sentido ou não tem algum valor. E do outro lado, também uma preguiça, no sentido de que todo o trabalho filosófico tem que ser imediatamente autoexplicativo, quando, a rigor, existe uma quantidade imensa de casos de pensadores que nos colocam dentro de uma rede semântica na qual é necessário fazer uma imersão para compreender o que significam determinados conceitos. É claro que existem certas tradições filosóficas, como, por exemplo, a tradição anglo-saxônica, analítica, que tem um vocabulário mais ou menos estável, enquanto que a tradição francesa tem um vocabulário extremamente instável. Mas isso não quer dizer que essa instabilidade prejudique uma compreensão, digamos assim, at all, uma compreensão de qualquer maneira. Na verdade, essa compreensão ela pode ser estabelecida mediante um aprofundamento nesses filósofos, e aí, é claro, a gente pode questionar se a recompensa, no sentido do que esses filósofos trazem, faz valer a pena a leitura ou não. Eu, particularmente, acredito que vale a pena. Eu acredito que vale a pena fazer um esforço intelectual dos nossos conceitos mais ou menos estabilizados, para ler tanto um Derrida quanto um Deleuze, por exemplo, que são 2 filósofos difíceis, mas são filósofos que nos apresentam muitas inovações filosóficas, e, portanto, fazem valer a pena a leitura. E a outra atitude, digamos assim, a 180 graus dessa atitude que eu estou falando, ou seja, exatamente inversa, é a atitude de receber esses textos simplesmente como uma espécie de desfiles de metáforas, nos quais se exercita uma bela estilística, e reduzi-los a esse aspecto, fazendo textos miméticos,
né, no qual se imita o estilo desses autores sem trazer nada que acrescente a leitura deles, muito antes pelo contrário, muitas vezes mal compreendendo muitos conceitos e retirando todo o potencial que esses conceitos carregam, né? Isso costuma acontecer, infelizmente, com muita frequência, não só em relação a Derrida, né, mas também em relação a muitos outros filósofos que têm essa característica, como o próprio Deleuze, como o Guattari, como o Giorgio Agamben, por exemplo, né, o Michel Foucault, embora o texto do Foucault seja um pouco menos árido que todos esses três que eu mencionei, também acaba passando por essas simplificações, né, Manuel Levinas, entre outros desses filósofos que passam por esse processo. Então, vamos tentar evitar então essas duas leituras. Uma que poderia ser chamada de uma leitura que postula uma clareza evidente, né, mas que às vezes acaba sendo como aquele tiozão que vai no museu, olha um quadro do Miró e diz: isso até meu filho faz, né, sem tentar entender exatamente por que aquele quadro é valorizado, né, sem tentar mergulhar na obra e compreender então o que aquele quadro tem de especial. E do outro lado, também uma leitura, digamos assim, puramente estilística, que reduz o autor a apenas algumas imagens sem estrutura e um certo exercício de, digamos assim, uma dificuldade estéril, né, e artificial, porque ela não é verdadeiramente uma dificuldade estruturada, uma dificuldade que nos leva a crescer, né, no nosso pensamento enquanto a gente a vivencia, mas sim uma dificuldade que apenas se coloca como se fosse um enigma vazio, né, um enigma que uma vez decifrado, se é que é possível decifrar, não nos leva a resposta alguma. Vamos tentar então evitar essas duas leituras. Eu vou começar lendo então uma parte aqui do livro e comentando. A primeira parte deste ensaio, a escritura pré-literal, pausa, a escritura antes da letra, né, como nós falamos na aula passada, seria uma tradução um pouco melhor, porque afinal a lettre a que a original se refere é a lettre de Lacan, né? E portanto existe aí uma referência que aproxima muito mais a tradução da tradução literal do que dessa tradução sofisticada por pré-literal e não antes da letra. Desenha em largos traços uma matriz teórica, né? E portanto aqui a gente pode ver que Derrida está propondo nada menos do que uma matriz teórica, portanto, né? Então, quem acha que o pensamento de Derrida é apenas um exercício diletante sobre textos, né, encontra aqui, e isso existe tanto entre adeptos quanto entre inimigos, encontra aqui uma afirmação bastante diferente daquilo que é esperado. Logo em seguida, então, Derrida vai colocar, indica certos pontos de referência históricos e propõe alguns conceitos críticos. E estes são postos à prova na segunda parte, natureza, cultura e escritura. Momento, se assim se quiser, do exemplo, embora esta noção aqui seja, com todo o rigor, inadmissível. Do que, por comodidade, ainda nomeamos exemplo, cumpriria então, procedendo com mais paciência e lentidão, justificar a escolha e demonstrar a necessidade. Por que essa advertência, né? Por que essa questão é colocada dessa maneira? Ora, aqui a gente pode ver muito claramente uma influência de Hegel sobre Derrida, né? Por quê? Se o Rousseau fosse apenas um exemplo, existiria, digamos assim, algo pré-colocado na realidade que se revelaria mediante a proliferação
de unidades menores, né? Ou seja, eu tenho uma lógica que é uma lógica que está por trás, e essa lógica se manifesta por meio de diversos exemplos, né? Então, cada exemplo, de certa maneira, é a demonstração de que existe algo que subjaz a esse exemplo e que se manifesta por meio desse exemplo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na lógica de essência e aparência, né? Existe uma essência e essa essência se manifesta por meio do exemplo que é uma aparência, mas que na realidade é a manifestação de algo que está por trás, né? Que é a essência. Ora, essa lógica platônica que vai se desfazer, né? E dá lugar a uma lógica hegeliana, que a gente poderia chamar de uma lógica da efetividade, né? Na qual nada do que é apenas reflexo de algo que já estava anteriormente, porque a realidade está permanentemente se movimentando historicamente. E, portanto, para que algo se manifeste como é necessário que a contingência aconteça tal como ela aconteceu. Então, o fato de Rousseau ser eleito não é apenas uma questão exemplar, e sim uma necessidade que o pensamento ocidental foi empurrando até se chegar, então, ao pensamento de Rousseau. Né? Tudo aquilo que acontece historicamente acontece de uma maneira que sem a qual esse acontecimento não faria com que a história se desenrolasse da maneira como se desenrolou. Né? Então a gente tem aqui um contraponto a essa maneira abstrata de articular, né? Um princípio que se manifesta na contingência do caso. No lugar disso, a gente tem o desenrolar da lógica imanente aos próprios fatos, né? E que colocam os fatos, então, como fatos necessários. Né? Isso vai estar por trás, de certa maneira, de toda a gramatologia, sobretudo quando a gente fala de Hegel, a gente vai ver que Derrida coloca que Hegel é o último pensador do livro e o primeiro da escritura. Ou seja, essa lógica imanente dos acontecimentos, no qual tudo que acontece é necessário num certo sentido, enquanto efetivação de uma tendência histórica, é algo que vai ser necessário para a gente compreender o que significa essa necessidade exatamente em Derrida. Trata-se de uma leitura do que poderíamos denominar a época de Rousseau. Leitura apenas esboçada, considerando com efeito a necessidade da análise, a dificuldade dos problemas, a natureza de nosso desígnio, acreditamos-nos autorizados a privilegiar um texto curto e pouco conhecido, o Essai sur l'origine des langues. Teremos que explicar o ensaio sobre a origem das línguas, então, né? Aqui na versão em português não está traduzido, por isso eu usei o meu péssimo francês aqui para ler. Teremos que explicar o lugar que concedemos a essa obra. Se nossa leitura permanece inacabada, é também por outra razão. Embora não tenhamos ambição de ilustrar um novo método, tentamos produzir, muitas vezes, embaraçando-nos neles, problemas de leitura crítica. Nossa interpretação do texto de Rousseau depende estreitamente das proposições arriscadas na primeira parte. Estas exigem que a leitura escape, pelo menos pelo seu eixo, às categorias clássicas da história das ideias, certamente, e da história da literatura, mas talvez, antes de mais nada, da história da filosofia. Vamos partir em dois essa parte aqui. Vamos primeiro pegar essa questão da leitura crítica, né? Problemas de leitura crítica. Então aqui está bem claro aquilo que eu coloquei em outro momento, na aula em que a gente trabalhou Foucault, que um primeiro protocolo da desconstrução é sempre passar pela leitura clássica do filósofo. Né? O que significa dizer isso? Significa dizer que a desconstrução não ignora, né, aquilo que é o protocolo de leitura habitual do filósofo. Embora muitas vezes ela abra
outras vias. Aliás, muitas vezes não, sempre. Né? Uma leitura desconstrutiva tem que ser necessariamente uma leitura que abra um espaçamento, né, em relação a essa dominância desse fechamento estrutural, né, que Derrida vai colocar nos textos em que aborda, ao mesmo tempo mostrando que esses textos contêm em si mesmo o germe dessa abertura. Né? Existe algo nesse texto que puxa eles para fora deles mesmos. Né? E ele vai mostrar isso em diversos filósofos. Né? Então, aqui a gente tem esse protocolo de que a leitura patente é sempre uma leitura que a desconstrução tem que passar. A desconstrução não simplesmente ignora o texto, ela parte do texto e daí então ela vai construir seus problemas. O segundo ponto há uma dependência desse exercício desconstrutivo da segunda parte dos conceitos estabelecidos na primeira. Né? Ou seja, de alguma maneira, Derrida coloca aqui o lugar estratégico que esse texto, a escritura dessa letra, vai ter em relação à gramatologia como um todo, mas a gente poderia dizer sem hesitar, em relação à sua obra como um todo. Né? Então esse é exatamente o ponto em que eu bati, né, em relação à centralidade da gramatologia e dessa primeira parte, a escritura pré-literal, né? Ou seja, ou a escritura antes da letra. Né? Ou seja, aqui a gente tem algo que realmente é importante, né, no momento de compreensão de Derrida. Mas para que esse algo possa ser compreendido, né, a gente tem que então passar pela questão de nos desvencilhar de um certo arsenal categorial que a gente está habituado pela história das ideias, pela história da literatura e, como ele diz, sobretudo, pela história da filosofia. Vamos seguir aqui no texto. É em torno deste eixo, como é óbvio, que tivemos que respeitar normas clássicas, ou pelo menos tentamos fazê-lo. Aqui, de novo, aquele protocolo que eu mencionei. Embora a palavra época não se esgote nessas determinações, lidávamos com uma figura estrutural, tanto quanto com uma totalidade histórica. Então aqui a gente tem, de um lado, uma figura estrutural, significa dizer uma imagem que remete a uma estrutura de pensamento, né? Poderia ser, digamos assim, a uma estrutura formal que abarca, né, todo o pensamento do Ocidente, da maneira que ele coloca, de pré-socráticos a Heidegger, e, de outro lado, uma totalidade histórica, o que significa que, materialmente, também esse pensamento se efetiva. Não no sentido, digamos assim, idealista de que a realidade material é reflexo das ideias, mas num sentido de que uma coisa não existe sem a outra. Esforçamos-nos por isso em associar as duas formas de atenção que pareciam requeridas, repetindo assim a questão do texto, do seu estatuto histórico, do tempo e do seu espaço próprios. Esta época passada é, com efeito, constituída totalmente como um texto, no sentido dessas palavras que teremos a determinar. Né? Novamente, então, aqui, né, texto não é apenas aquilo que se estabeleceu convencionalmente a falar como texto para Derrida. Por isso a afirmação não há fora textual, ou não há nada fora do texto, não pode significar simplesmente um tipo de leitura exegética do texto, tal como alguns dos seus adeptos e muitos dos seus inimigos defendem, né? Pois o sentido do texto, como ele está falando aqui, é um sentido que ainda estaria por ser determinado no próprio trabalho. Que ela conserve, enquanto tal, valores de legibilidade, que ela aqui ele está falando desse novo sentido do texto, né? Valores de legibilidade. E uma eficácia de modelo que desordene, assim, o tempo da linha, ou a linha do tempo. Eis o que quisemos sugerir ao interrogarmos de passagem, para nele encontrarmos apelo, o russoísmo declarado de um etnólogo moderno. No caso aqui ele refere a Lévi-Strauss. Né? Então, ele está atacando aqui um modelo, né, e a própria questão da linearidade, né, do pensamento. Como nós vamos ver, o modelo da linha, enquanto o modelo do tempo, também é algo que Derrida vai discutir na gramatologia.
Logo depois, então, vem a epígrafe, né? E a epígrafe começa com algumas menções, né? Algumas menções que vêm daquele colóquio, né, sobre a ciência da escritura, e Rousseau, seguido de Hegel. Né? Vou ler só a última, de Hegel. Né? A escritura alfabética em si, por si, é mais inteligente. Né? Então é exatamente isso que Derrida vai discutir, né? Essa dominância do modelo alfabético fonético ocidental como a própria identidade com a racionalidade. Essa tríplice epígrafe não se destina apenas a concentrar a atenção sobre o etnocentrismo, que em todos os tempos e lugares comandou o conceito de escritura. Então, em primeiro lugar, o conceito de escritura é um conceito etnocêntrico, né? É um conceito que diz respeito a uma lógica do Ocidente, né? Da escritura alfabético-fonética do Ocidente, né? Porque não se resume apenas, né? Mas é etnocêntrico. Nem apenas sobre o que denominaremos logocentrismo. Metafísica da escritura fonética, por exemplo, do alfabeto. Então, o logocentrismo é a metafísica que corresponde à escritura fonética. Nós vamos entender isso por quê. Que, em seu fundo, não foi mais, por razões enigmáticas, mas essenciais e inacessíveis a um simples relativismo histórico, do que o etnocentrismo mais original e mais poderoso, que hoje está em via de se impor ao planeta e que comanda numa única e mesma ordem. Então, antes da gente ir adiante, vamos parar aqui e dar uma olhada nesse parágrafo. Metafísica da escritura fonética, né? Ou seja, há uma relação imanente entre o fonetismo e a maneira metafísica de estruturar os problemas. Né? Nós vamos ver que, para Derrida, isso está ligado também à ideia de presença, né? De que existe uma espécie de caminho, né, em direção a um significado original, do qual a escritura é um afastamento, né, e do qual a voz está mais próxima da idealidade perfeita. Né? Que em seu fundo não foi mais, por razões enigmáticas, mas essenciais e inacessíveis a um simples relativismo histórico. Ou seja, Derrida aqui está rejeitando o simples paralelismo cultural, que seria o relativismo histórico, de dizer que isso é uma simples forma cultural, entre outras, para dizer que existe um certo movimento imanente histórico, mais uma vez Hegel, na configuração desse problema. Né? Ou seja, o relativismo enquanto um convencionalismo que abstrai das forças generativas que proporcionaram a emergência do fenômeno e, digamos assim, deixa de lado, né, esse aspecto da efetivação de algo por mais uma vez, né, uma forma hegeliana e também heideggeriana de pensar, né, de que todas as contingências fazem parte da história do fenômeno tal como a gente vivencia hoje. Né? Então esse etnocentrismo mais original e poderoso do que aquele meramente contingente do Ocidente, comanda um só termo, o conceito de escritura, num mundo onde a fonetização da escritura deve, ao produzir-se, dissimular sua própria história, né, como se a fonetização fosse um dado natural e não um fenômeno histórico. A história da metafísica também é comandada por esse mesmo etnocentrismo, que apesar de todas as diferenças, e não apenas de Platão a Hegel, aqui ele está se referindo claramente a Heidegger, né, passando até por Leibniz, mas também fora de seus limites aparentes, dos pré-socráticos e Heidegger, sempre atribuiu ao Logos a origem da verdade em geral. A história da verdade, foi sempre, com a ressalva de uma excursão metafórica de que deveremos dar conta, aqui ele está falando de Nietzsche e outras visões desse tipo, o rebaixamento da escritura e o seu recalcamento fora da fala plena. Né? Ou seja, para Derrida, a maneira como o Ocidente pensa a questão da razão, do Logos, é uma maneira que é inconscientemente dependente do próprio modelo da escritura fonética, como se o fenômeno anterior e material da formação de uma escritura fonética determinasse uma estrutura do pensamento que se articula da maneira logocêntrica. E, finalmente,
o terceiro e último ponto, né, o conceito de ciência ou a cientificidade da ciência, que foi sempre determinado como lógica, né? Ou seja, a ciência sempre remete aqui a categorias filosóficas, né? Conceito que foi sempre um conceito filosófico, ainda que a prática da ciência nunca tenha cessado, de fato, de contestar o imperialismo do logos, por exemplo, fazendo apelo, desde sempre e cada vez mais, à escritura não fonética. Então aqui a gente tem um paradoxo, né? Que é aquele paradoxo que eu já trabalhei diversas vezes com vocês, tanto, sobretudo nas aulas sobre epistemologia francesa e na aula passada, em que a gente trabalhou como as descobertas positivas da ciência, ou seja, as práticas da ciência, contestam desde dentro esse imperialismo do logos. Ou seja, toda a filosofia fundacionista da ciência acaba, volta e meia, sendo contestada pela prática da ciência. Né? Por exemplo, se o conceito de verdade é associado a uma ideia logocêntrica, e o logocentrismo é um efeito da escritura fonética, então a gente tem aqui a possibilidade de ver que na prática da ciência ela nunca conseguiu executar suas operações sem recorrer a escrituras não fonéticas, né? Como é o caso, por exemplo, mais óbvio, da matemática. Então, a gente tem aqui uma grande contestação, né, de uma lógica global, né, de uma lógica muito grande, né, de uma época como um todo, né, que se coloca dessa maneira. Ao contrário do que eu imaginava, não vai ser possível ler as 6 páginas, né? Então eu vou dar uma pulada e vamos para os dois últimos parágrafos que eu vou ler. Pela alusão a uma ciência da escritura, guiada pela metáfora, pela metafísica e pela teologia, a epígrafe não deve apenas anunciar que a ciência da escritura, a gramatologia, espalha pelo mundo os signos de sua liberação por meio de esforços decisivos. Então aqui ele está falando que aquilo que nós denominamos escritura, de acordo com a ciência da escritura, está preso dentro do universo da metáfora, da metafísica e da teologia. Né? Ou seja, nós qualificarmos algo como escritura, tal como qualificamos, é algo que indica que esse conceito de escritura foi contingentemente definido de acordo com uma certa lógica pré-ordenada que o coloca num lugar bastante específico, mas que estaria havendo progressivamente uma liberação da escritura em relação a esse espaço pré-ordenado no qual ela estava sendo colocada. Vou dar um mísero e único exemplo. O conceito de escritura dentro do mundo da metafísica logocêntrica e vinculada ao fonetismo, fonologocêntrica, então, considerada como aquilo que reproduz a fala, né? A escritura como segundo grau em relação à fala oral. Né? Mas, por exemplo, naquele momento, né, se descobria no campo da genética que o DNA tem a estrutura de uma escrita, né, que faz transcrições, que faz interpretações. Obviamente, né, a gente está fazendo um certo antropomorfismo aqui, nessa maneira de falar. Mas para Derrida, essa transposição do vocabulário da escritura para o âmbito genético, assim como para o âmbito da cibernética, das máquinas, da questão de entender as práticas de informação, por exemplo, não era uma mera coincidência. Era a escritura se liberando desse sentido subordinado que é colocado em relação à fala por meio da escrita fonética, que nos leva a reconsiderar todo o sentido do que significa escritura. É exatamente isso que ele vai se propor a pensar na gramatologia. E finalmente essa última e muito bonita parte que diz assim: talvez a meditação paciente e a investigação rigorosa em volta do que ainda se denomina provisoriamente escritura, em vez de permanecerem aquém de uma ciência da escritura, ou de a repelirem por alguma reação obscurantista, deixando-a, ao contrário, desenvolver sua positividade ao máximo de suas possibilidades,
sejam a errância de um pensamento fiel e atento ao mundo, irredutivelmente por vir, que se anuncia no presente, para além da clausura do saber. O futuro só se pode antecipar na forma do perigo absoluto. Ele é o que rompe absolutamente com a normalidade constituída, e por isso somente se pode anunciar, apresentar-se, na espécie da monstruosidade. Para este mundo por vir, e para o que nele terá feito tremer os valores do signo, de fala e da escritura, para aquilo que conduz aqui o nosso futuro anterior, ainda não existe epígrafe. Então aqui nós podemos pensar, né, em duas coisas. Primeiro, Derrida afirma que o conceito de escritura será abalado, mas simultaneamente que a produção desse novo conceito de escritura não pode ignorar a ciência da escritura, numa reação que seria obscurantista. Né? Ou seja, de alguma maneira, nós estamos sempre arrombando os limites daquilo que a ciência da escritura denomina como escritura, mas, ao mesmo tempo, nós não deixamos de recorrer a essa ciência para que, na sua positividade, alimente o nosso porvir. E, de outra parte, que esse novo, que ainda não nasceu, é carregador de um perigo absoluto e que, portanto, não promete necessariamente nem redenção, nem salvação, nem nada que possa ser imediatamente previsto. Né? Ele só se afirma agora como uma monstruosidade. Né? O que é o monstro? Né? Algo que percorre bem o pensamento tanto de Derrida quanto de Deleuze e Guattari. Né? O monstro é essa figura que desordena as categorias dadas por naturais. Né? É algo que combina elementos que as regularidades não combinam, né? Que desvia em relação à norma, que de certa maneira bagunça, né, a estrutura bem ordenada do mundo. Então, o novo nós só conseguimos antecipar na forma de monstruosidade. Né? Deixo aqui esse último pensamento como algo que com certeza pode dar bastante a pensar, né? E voltamos na próxima semana, continuando esse estudo do livro da gramatologia, certo? Até semana que vem, né? Nos acompanhe pelas páginas e até a próxima.